3:20, e nós estamos estudando sobre esse tema. Os irmãos que estão cultuando também a Deus pela internet, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Pronto? É o cartaz de hoje, do culto de hoje. Está aí. A igreja que precisa ser evangelizada. Nós já explicamos, e agora coloca aí o texto de Apocalipse 3, verso 20. Vamos lá. Essa igreja, nós já falamos aqui para os irmãos, ela é a igreja de Cristo, mas ela estava sendo totalmente uma igreja anêmica, uma igreja duvidosa, uma igreja sem identidade, uma igreja que estava desprezando os benefícios de Cristo, porque o Senhor aconselha esta igreja que achava que era rica, mas o Senhor disse que ela não passava de pobre, cego, nu, e precisava comprar colírio, ou seja, o Senhor estava mostrando a decadência, a instabilidade desta igreja, bem como a sua falta de identidade. Ela não tinha consistência. Essa igreja, ela não tinha estabilidade e não tinha identidade. O Senhor Jesus a acusa dizendo, não era nem quente e nem fria, ou seja, não tinha estabilidade, não tinha identidade. E o Senhor Jesus não quer crente assim, ou você é ou você não é. É assim que o Senhor deseja. Se nós somos crentes de verdade, temos que mostrar. A Bíblia diz, pelos frutos os conhecereis. Está lá em Mateus 7, lá pelo 12. Então, note que Jesus, ele estava falando a esta igreja que ela não tinha identidade, ela era uma igreja que ia na onda, era uma igreja neutra, e o Senhor não quer ninguém assim. Malaquias 3,18 diz, e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Quando nós lemos a própria palavra de Deus, Deus quer que nós sejamos ou santos de verdade, ou então profanos. Não existe meio termo, ou é mundo, ou é o céu, ou é cristão, ou não é, ou é Deus ou o diabo, mas você tem que decidir de que lado você está. E a Bíblia diz, Malaquias 3,18, vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Lá em 1 Reis 18, foi o desafio de Elias. Por que vocês vivem cocheando entre dois pensamentos? Deus não quer. Mateus 7, 21 diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade. 6, 24 de Mateus, Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Quando lemos Mateus 7, a Bíblia fala também dos dois caminhos, das duas portas. Ou você escolhe o caminho apertado, a porta estreita, que é para o céu, ou você escolhe a porta, o caminho espaçoso e a porta larga, que conduz para o inferno. Mas não existe essa de você estar indeciso, de você, não, vou pensar, eu vou ver. Isso não existe na caminhada da fé. E antes de nós entrarmos, coloca o texto lá de Apocalipse. Eis que eu estou à porta e bato. Nós já falamos que essa expressão, estou à porta e bato, é um convite de Jesus. E eu quero destacar duas coisas nesse convite. Nós estamos explorando há dias esse versículo, mas vamos explorar mais duas coisas aqui. Veja que ele está dizendo para esta igreja que ele está à porta dela, batendo, ele está chamando esta igreja. Mas a primeira coisa que vocês podem ver aqui é a simplicidade do evangelho, meus irmãos. Aí você tem a simplicidade do evangelho. O que é o evangelho, meus irmãos? O evangelho é simplesmente, é isso, o evangelho é você responder educadamente ao chamado de Jesus Cristo. No evangelho não há nada forçado, no evangelho não há nada obrigado, no evangelho não há nada impelido, no evangelho não há nada pela força humana. Não,
Observem que a simplicidade do Evangelho é que Jesus está dizendo: eu estou à porta do coração do pecador. Se ele abrir, o que acontece? Eu entro. Isso é que é Evangelho. Eu fico analisando como é que as pessoas querem o Evangelho de derrubar, de botar na mão, a mão na cabeça, de soprar. Isso não é Evangelho, gente. Evangelho é simplesmente você: Jesus, eu estou aqui. Eu sei que tu és o Salvador, eu sou um pecador miserável, entra na minha vida. Evangelho é só isso. Evangelho não é o misticismo, evangelho não é fechar o olho, evangelho é só você dizer: eu sou pecador, miserável, e eu preciso do Salvador que morreu na cruz e que ressuscitou, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, a primeira coisa é que o evangelho é simples, e o apóstolo São Paulo nos aconselha a não fugir da simplicidade do evangelho. Rapaz, é coisa linda. A não fugir da simplicidade. Evangelho não é parede branca, parede preta. Evangelho não é derrubar. Evangelho não é soprar. Evangelho não é jogar óleo na cabeça. Evangelho não é subir monte. Evangelho não é descer monte. Evangelho não é ver anjo subindo, anjo descendo. Evangelho é você olhar para a cruz e dizer: eu preciso do Salvador, e é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Oh, irmão, é tão simples. Diga isso comigo: evangelho é simples. Coloca aí, Daniel, 1 Coríntios 1,18. Olha o que Paulo diz nessa passagem bíblica. Isso aqui é evangelho, irmãos. Evangelho é isso aqui. Olha aí. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então, evangelho é só isso. E a primeira coisa que eu quero falar aqui esta noite é sobre a simplicidade do Evangelho. O Evangelho é simples. E o apóstolo Paulo, ele reforça isso, que nós temos que ter cuidado para nós não nos apartarmos da simplicidade do Evangelho e sermos seduzidos como foi Eva. Há muitos irmãos que não querem mais o Evangelho simples, não. Querem o Evangelho da surpresa, querem um evangelho místico, querem um evangelho oculto, de ocultismo, e não querem um evangelho de obedecer, o evangelho de ouvir, o evangelho de se render. É só isso. O evangelho é simples, não existe. Depois disso aqui, me mostrem vocês, para o pecador se arrepender, me mostrem vocês o que é preciso depois disso aqui. De ouvir a mensagem do evangelho e se arrepender. Depois disso, o que é preciso? Não tem mais nada. A gente é que inventa. A gente é que inventa manto. Nós é que inventamos manto, inventamos toalha, inventamos rede, inventamos. Aí a gente fica inventando. Mas Jesus não falou de manto, Jesus não falou de toalha, Jesus não falou de azeite. Ele só apareceu pregando, Mateus 4,17. João Batista apareceu pregando, 3,2 de Mateus, Pronto, então o evangelho é só isso. Agora nós é que somos como Naamã. O Eliseu disse para ele no capítulo 5, vai e te lava. Não foi assim? Te lava lá no Jordão. Aí ele saiu zangado, dizendo: eu pensei que ele ia sair, ia botar a mão na minha ferida, ia derramar um azeite. Não. Evangelho é só você. Jesus está dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, pronto. Quem ouve a minha palavra e crê naquele, não entra, mas já tem a vida eterna. Então pronto. Evangelho é simples. Evangelho é simples. Agora, é muito bom o louvor, é muito bom a adoração, mas se o evangelho não entrar em você, será puro tecnicismo e você vai precisar sempre de algo novo para te renovar. E o evangelho não está tendo eficácia na sua vida. Então, a primeira coisa que eu quero destacar, quando a Bíblia diz: eis que eu estou à porta e bato, é porque o evangelho é
simples. A segunda coisa que é muito importante, diga comigo bem forte para não esquecer: Jesus, mais forte, Jesus respeita a nossa particularidade. Por que ele respeita, pastor Zé, a nossa particularidade? Porque Deus não te fez um robô. Deus não te fez na ideia fatalista. Deus não te fez um ser inerte que não responde a nada. Ele te fez um ser com inteligência, um ser com liberdade e um ser com decisão. É por isso que Paulo diz em Romanos 10, se com a tua boca com fé e em teu coração creres, serás salvo. O Senhor, Ele respeita a tua decisão. E Ele não quer ninguém servindo a Ele à força. Está aí, 10:9. Ele não quer ninguém servindo à força. Quando a Bíblia diz, 1:27, criou Deus, pois, o homem, macho e fêmea, a imagem de Deus, essa imagem e semelhança é a capacidade que nós temos de pensar, de refletir, de analisar. Então Deus me fez e te fez seres com a capacidade de decidir. Isso está tão claro, tão óbvio, que em Gênesis 1:26 e no 28, Deus disse: dominem. Então Deus não quer um robozinho atrás dele, programadinho, só para andar atrás dele. Deus programa você lá na eternidade, e você não tem poder de decisão, você não tem poder de vontade, e aí você serve a Deus, porque Deus te obriga a servir a Ele. Que absurdo! Que absurdo é esse? E aqui está a resposta. O Senhor quer você com poder de decisão. E eu vou te dar uma prova bíblica. Quando Jesus chama as pessoas, Ele diz: olha, as aves dos céus têm seus ninhos, não é assim? As raposas os seus, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí Jesus não obrigou, eles decidiram: Senhor, não, deixa eu fazer isso. Senhor, eu vou fazer isso agora. Não, eu vou fazer isso, eu vou enterrar meu pai. Não, eu vou fazer isso. Jesus deixou cada um deles tomar a sua decisão. Em Lucas 14, Jesus diz assim sobre a salvação: olha, que para ser discípulo dele é como um homem que vai construir uma casa. Antes de construir, está lá no 14, ele se assenta, não é isso? E faz os cálculos, para que depois de ter começado, não diga: eu não posso terminar. Aí, então vai ser a vergonha. O Senhor Jesus, Ele te dá o poder de decisão. Se Ele te dá o poder de decisão, é você quem decide. Eu quero. Foi isso que o apóstolo São Paulo disse ao carcereiro em Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e será salvo quem? Tu e a tua casa. Então você não é robô. Diga aí para o teu irmão: você não é robozinho programadinho. Lá na eternidade Deus te programa. Não existe isso. Então a segunda coisa, evangelho é simples. E a segunda, Deus nos deu o poder de quê? De decisão. Aonde está o poder da decisão? Aí eu te respondo aqui no texto: eis que eu estou à porta. Jesus nunca abre a porta do teu coração. Nunca abre a porta. Jesus nunca abre a porta. Quem é que abre? É você quem abre. Então Jesus não vai demolir, Jesus não vai arrebentar, Jesus não vai arrombar, Jesus não vai obrigar. Quem tem que decidir é você. É você. É você que tem que decidir. Então Jesus Cristo, Ele mostra essas coisas aqui para nós. Então, você tem a simplicidade do Evangelho. Eu estou à porta e bato, se alguém abrir, pronto. Não há lógica. O grande problema nosso é que nós estamos tentando convencer as pessoas com a nossa lógica. Eu acho que quanto mais a minha pregação argumentativa, lógica, teológica, bem argumentadinha, Deus vai salvar. Não, Ele salva é pelo poder do Evangelho.
É pelo poder do Evangelho. João 16, 6 a 8, deixa claro que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. A minha missão é pregar o Evangelho. E aí pronto. E se você se abrir, se você desejar, se você ter sede, aí Deus te abençoa. Aí Deus te dá. Aí é o poder de decisão. Se você diz, não vou ao culto não, pois vai ficar no culto mesmo. Você tem vontade de crescer na vida, por que todo dia tu vai para o teu comércio? Ninguém te manda ir para o comércio, mas por que tu vai? Vontade de ser rico. Não é assim? Vontade de ser rico. Por que o aluno estuda e passa e cresce? Porque vontade de ser grande, vontade de ser juiz, vontade de ser médico. E por que tu não tem vontade de ir para o céu? Se todo crente tivesse vontade de ir para o céu, não precisa pastor nenhum, venha para os cultos, meus irmãos. Porque quem tem vontade de ir para o céu, quer se alimentar mais da palavra, quer glorificar mais a Deus, quer se congregar mais. Quando você vê um crente, aí na internet está cheio, não precisa estar na igreja todo dia. Para que esse negócio de culto todo dia? Por que tu come todo dia? E por que tu bebe todo dia? Tu dorme todo dia? São os alimentos do corpo. O alimento do Espírito todo dia é a palavra de Deus. E eu nunca vi dizer que alguém está doente porque está orando demais. Tem? Só se for doido. Eu não estou falando dos loucos, dos histéricos. Eu nunca ouvi dizer que a pessoa está doente porque está lendo Bíblia demais. Tem? Irmão está doente de tanto ler Bíblia. Não existe essa. Mas esse pessoal gosta. Eu não preciso estar todo dia na igreja. É melhor tu estar na igreja do que tu estar na cadeia. É melhor tu estar na igreja todo dia do que tu estar no hospital. Sim ou não? Irmão, aí tem gente. Agora eu estou falando aqui é quem tem sede de salvação. Quem tem vontade de vida eterna. Quem tem vontade de vida eterna, irmão. Vamos na Bíblia, bota aí, Daniel. Mateus 16, 24. Bota aí na tela. Olha aí. Aqui eu estou falando de vontade de salvação. Vamos lá, como é que diz aí? Pode ler, bora. Então disse Jesus aos seus discípulos: aí, se alguém quiser vir após mim... se tu quiser, esse alguém aí indefinido, é doutor, é juiz, é advogado, é homem, é mulher. Jesus não adula ninguém, Jesus não adula advogado, Jesus não adula juiz. Ele diz, se alguém quiser. Se tu quiser, tá aí. Tá aí. Agora, para ir para ele tem que fazer o quê? Renuncia a si mesmo. Renunciar tu mesmo. Aí tu tem que renunciar a tua vontade, renunciar o teu desejo, renunciar a tua grandeza, renunciar a tua importância. Rapaz, é coisa linda a Bíblia. Eu gosto da Bíblia porque a Bíblia, ela tem essas coisas boas, não é assim? Não precisa esse negócio de igreja todo dia. Aí tu não está renunciando. Todo dia tu assiste televisão. Todo dia tu mexe em celular. Todo dia tu fala da vida alheia. Aí na hora que é coisa de Deus, tu bota banca. É assim ou não é? Na hora que é coisa de Deus, bota banca. Todo dia eu leio minha Bíblia. Todo dia eu estou na casa de Deus. E eu não sinto fastio. Eu nunca senti fastio de Bíblia. Não é assim? Fastio de Bíblia. Não, nunca senti, graças a Deus não tenho isso. Fastio de igreja, de culto. Tenho não. Todo dia tu vai para o teu trabalho. Tem gente aí, irmão, que trabalha o tempo todo, não tira nem férias. Ele abre o comércio dele todo dia. Os homens estão loucos para ganhar dinheiro, os homens da bolsa, eles ficam lá 24 horas para não perder dinheiro. Aí por que tu não tem desejo de ir para o céu? É assim. E Jesus disse, o zelo da tua casa me consome, pois o desejo de ser crente me consome. Eu sou assim, meu irmão. E quem tem desejo de ser crente e quer ir para o céu, todo dia está cantando, todo dia está orando, jejuando e dizendo, ora vem Senhor Jesus. É assim, isso é Bíblia, irmão. É que se tu não quiser, pronto. E é lá em Hebreus 10, 25, quando ele diz, não deixeis a congregar,
Ele está dizendo, não deixe o convívio do irmão. Tem irmão que diz, ali não está falando de igreja, de templo. É verdade, está falando de igreja não, de templo. Porque não tinha templo. O templo, só a partir de 313 é que vão surgir catedrais. Mas mesmo tinha um templo grande que o povo se reunia. E mesmo não tendo templo, a igreja se reunia nas casas. E a Bíblia diz, e todo dia, de casa em casa. Era assim. Hoje é mais ou menos, porque antigamente eles não queriam nem saber de dinheiro, nem de riqueza, nem de nada. Era dizendo, vem logo Jesus. Os crentes eram vendendo as propriedades para ir para o céu, logo, logo. Aí quem não tem vontade, irmão, quem não tem fome das coisas de Deus, aí bota banca para tudo. Vontade própria, essa vontade própria é a sua decisão. Eu decido se eu quero estar mais perto de Deus, mais próximo de Deus, eu decido ler a Bíblia, eu decido orar, eu decido jejuar, eu decido estar em comunhão com Deus, aí é assim. Tem crente que é como Elias e Eliseu, está lá em 2 Reis 2. Elias disse assim, Eliseu, vamos ver o que ele disse? Eliseu, estamos ruim de Bíblia. Eliseu, fica aqui, que eu vou até o Jordão. Era uma ordem de Elias ou não era? Era uma ordem de Elias ou não era? Se fosse hoje, irmão, irmão, eu vou ficar, o Elias está mandando, eu não posso. Aí Eliseu diz, eu não fico. Rapaz, eu acho bom. É assim, irmão. Eu vou para Betel, fica, eu não fico. Eu quero ver a hora que Deus vai te tomar. É assim. Oh, irmão, parece que eu estou vendo na hora que ele pega a capa e bate, aí o rio se abre. Aí o Eliseu fica olhando. Aí de repente, quando ele vê o ribuliço de vinho, eita, irmão. Aí pronto, aí ele grita, meu pai, carros e cavaleiros de Israel. Mas ele não desistiu em nenhum momento, vontade de caminhar, vontade de andar atrás do homem de Deus. Aí ele gritou, aí a capa caiu, não foi assim? Aí ele pegou, aí saiu, oh rapaz, quando ele foi no rio, aí ele bateu, onde está o Deus de Elias? Aí abriu, aí o povo disse, o espírito que habitava em Elias, repousa em Eliseu. Por quê? Porque Eliseu decidiu persistir. Se tu não decide persistir, eu não vou ao culto hoje não, está chovendo. Não, está me molhando. É assim. Eu vou não. Agora, quando tem um concurso, chova ou faça sol, nem que chegue lá no concurso que nem pinto, molhadinho, mas chega. É desse jeito. Para ganhar dinheiro, acorda cedo, 3 horas, é uma loucura para ganhar dinheiro, para ser grande. Mas aí na hora que é nas coisas de Deus. Aí se tu vem para um culto como esse, aí tu fica, por exemplo, tua vontade. Não, se Deus quiser me usar, eis-me aqui. É assim não, irmão. Se Deus quiser me usar, se Ele quiser, nadinha, vai dar nada. Tu tem que demonstrar o teu desejo, a tua vontade. Está lá em Atos 14, a Bíblia diz que Paulo pregando, e um coxo, eita mensagem boa, mensagem do céu. Aí a Bíblia diz, e Paulo viu nele desejo de ser curado. É assim, ele viu nele desejo de ser curado. Aí ele gritou de lá, ei, firma nos teus pés. E o homem deu um salto. E o povo disse, os deuses baixaram entre nós. É assim. Agora tu tem que mostrar desejo. Se tu abrir a tua harpa, aí não canta com desejo, não prega com desejo, não adianta não. Mas irmão, não quero trazer, não estava nem esperando essa mensagem, mas quero trazer a voz sem força. Muito bem.
O evangelho é simples. E qual é a outra coisa? Nós temos que ter o quê? Decisão. Quem decide é você. Quem pode abrir a porta é você. Escancara ela e diz: Jesus pode entrar. Jesus pode entrar, pode reinar, pode me dominar. E a vitória é nossa em nome de Jesus. Só quem crê diga glória a Deus. Muito bem, irmãos. Bota aí a lista dos crentes desviados no Velho Testamento. Só gente alta se desviou no Velho Testamento. Não, é a lista, Jorge. Isso. Nós já falamos de Caim, não falamos? Falamos dos homens do dilúvio, Nadab e Abiú. Pode passar. Só crente que se desviou. E aí tudinho, volta lá. Caim, filho de Adão e Eva. Os homens do dilúvio ouviram a pregação de Noé, mas não quiseram. Nadab e Abiú, sacerdotes de família espiritual. Os filhos de Eli, falamos? Os filhos de Eli era Ofni e Finéias, filho de sacerdote também, do sumo sacerdote Eli. Saul, o rei escolhido, profetizou, teve profecia que ia ser rei, teve glória, mas depois se desviou, consultou uma feiticeira, não obedecia às ordens de Deus, e aí se desviou e morreu. Em Crônicas diz: Saul morreu porque consultou uma feiticeira. Um rei de Israel reinou 40 anos lá, reinou muito tempo, mas morreu e se desviou da fé antes de morrer. Salomão é outro. Salomão, ele teve revelações de Deus, Deus deu sabedoria, Deus concedeu graça, mas depois as mulheres entraram na vida dele e levaram ele a adorar Moloque, Malcom, o deus Moloque dos Amonitas. E na verdade Salomão se enveredou pelo caminho da sem-vergonhice, do pecado, da miséria. E aí fica uma interrogação: se salvou ou não? Vamos lá. Jeroboão conduziu Israel à idolatria ao criar bezerro de ouro, que na verdade contaminou o povo de Deus. Vamos lá. Acabe, eu até falei segunda-feira, casou com uma mulher velha que não valia nada, Jezabel. Eu falei dos 4 pecados de Jezabel. Quem se lembra quais são os 4 pecados de Jezabel? Eu vou ver aqui agora quem estava terça-feira. Quem estava terça? Nenhum dos irmãos aí estava. Quem estava terça aí? Levante a mão. Quem estava terça? Quem quer dizer? Estava. Quem quer dizer aí das irmãs os 4 pecados da Jezabel? Vê se lembra. Eu sei que as irmãs se lembram. Vem aqui à frente. Tem que dizer aqui, vem daqui. Diz aqui. Cadê daí, pastor Wagner? O microfone para ela dizer aí. Diz aí. Os 4 pecados da Jezabel. Vamos ver se vocês estão lembrados. Feitiçaria, idolatria. Isso. E adultério. Isso, feitiçaria, idolatria, adultério. Faltou um que nós falamos. Feitiçaria. Está faltando um. Feitiçaria, idolatria. Ajude, quem se lembra? Ajude ela, está faltando só um. E eu não vou dizer não, que eu preguei terça-feira. Pelo amor de Deus. Mas é isso aí. Alguém me Ela ajuda? levou a idolatria, feitiçaria, prática de prostituição. Prostituição. Isso. Tá aí, a bicha era ruim. 3. Não, pode dar aí. Vamos dar um salve de palmas aí para ela, irmão. Foi isso aí mesmo. É verdade. E eu falei também que ela, a Jezabel, ela articulou a morte de quem? De Nabote. Ou seja, aí a gente acrescenta, ela era uma mulher que era sagaz,
ela era astuta, a bicha era ruim. A bicha era ruim. Aí o Acabe casou com ela e ela desviou. Tem muita mulher que desvia o marido. Às vezes o marido é crente, aí é crentezinho, aí eu não gosto da Assembleia de Deus. Aí começa, era daqui, maridinho velho. Aí tem um bocado de homem que é um calça frouxa, tem um monte aí, uns homens velhos. Tem um livro que eu estava lendo essa semana sobre a masculinidade. Esse negócio de masculinidade, irmão, é um negócio sério. Pronto. Muito cuidado, irmão. Aí tem até um pastor amigo meu agora me disse, pastor Oziel, e eu já tinha ouvido falar. E aí disse, esse negócio aí, eu li do café, que aí a pessoa toma café nesses copos aqui, quente, aí diz que tem uma substância que sai, faz o homem afinar a voz, é um bocado de coisa. Eu mesmo não bebo café nesses copos aqui, não. Aí o pastor disse para mim, olha, pastor Zé, você bebe leite? Eu disse, bebo leite de manhã. Ele disse, pois está arriscado ficar com a voz mais feminina, crescer os peitos, que nem mulher. Eu disse, vixe, tem tudo isso? Tem. Eu disse até para Derian agora, Derian, não bota mais leite para mim, não. Ele disse para mim, pastor, cresce o peito, cresce tudo. E eu disse, está ruim. Irmão, e às vezes tem isso mesmo. Tem um bocado de produto velho aí, que tem alguma coisa mesmo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E aí, não sei não. Então, aí o povo de Israel, no deserto, eu falei aqui, olha irmãos, Israel viu Deus abençoar, libertando do poder de Faraó, viu o poder de Deus, viu a grandeza de Deus, receber a profecia que Deus falou para Abraão, que o povo ia ficar 400 e tantos anos, mas depois seriam libertos, viram as 10 pragas, mas enquanto a praga caía no Egito, o que acontecia em Gósen? O povo de Deus era protegido, o povo de Deus era guardado, eles viram o milagre de Deus de perto, mas todos se desviaram. Bastou 40 dias Moisés ficar sem ir na congregação, que 40 dias os crentes tudinho se desviaram. Eita, irmão. 40 dias os crentes tudinho se desviaram. Até o pastor da congregação se desviou também. Porque o Arão entrou também na mesma jogada. Ele usou de esperteza, mas pronto, tudinho se desviou. Aí é desse jeito. É por isso que se não tiver Bíblia, Uzias, tornou-se arrogante, entrou no templo, sabia que não podia e desobedecer a Deus. Nós temos no Velho Testamento gente demais que se desviou. Mas vamos lá, antes de eu entrar aqui no texto, tem uma doutrina chamada perseverança dos santos. O que eles dizem também? Eles dizem que essas pessoas aqui no Velho Testamento nunca conheceram a Deus de verdade. Olha, tem essa doutrina aí. Nunca conheceu a Deus de verdade, porque se tivesse conhecido a Deus, nunca teriam se desviado. Olha a ideia que eles dizem. Eles dizem que, por exemplo, essas pessoas aqui tinham conhecimento de Deus só intelectivamente, mas não tinham conhecimento de verdade. Porque se conhecesse a Deus de verdade, não se desviariam. Esse ensino não convém. E há muitos crentes da Assembleia de Deus que a gente não ensina, uma moça, um rapaz, cai nessa malha. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Daniel, coloca aí 1 Timóteo 4 primeiro. É na Bíblia, eu só vou na Bíblia contigo. Vai. 1 Timóteo 4 primeiro. Como é que diz? Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé. Preste bem atenção. Abandonarão o quê? Então, é claro que eles tinham o quê? Eles tinham a fé. Eles tinham conhecimento de quem? Eu vou dizer que Salomão nunca conheceu a Deus de verdade? Rapaz, é uma pessoa que anda pregando isso, e tem um jovenzinho da igreja que facilmente cai nessas lábias. Olha, irmãos, nós não somos crentes em João Calvino e nem Armínio, apesar de nós termos essa linha. Nós somos crentes no que a Bíblia diz. Agora, a gente vai olhar para a Bíblia e ver que tem coisas que a Bíblia fala que eu tenho que analisar aquele versículo dentro do contexto,
João 10, que eles pegam, e outro versículo, eles pegam isolados, de textos isolados. Onde é que eu vou dizer, irmão? Deus falando com Caim. Deus falando com Adão, que Adão também se desviou. Deus, irmãos, deu sonho para Salomão, deu visão para Salomão, deu sabedoria para Salomão. Salomão tinha tudo. E Davi também se desviou? Se desviou. Só que ele fez o quê? Se arrependeu. Davi cometeu adultério, Davi cometeu homicídio, assassinato. Todos eles. Aí onde é que eu vou dizer que Saul nunca conheceu a Deus? Conheceu, agora ele tinha o poder de decisão. Como eu tenho o poder de decisão, ou de servir a Deus, ou servir a quem? Ao diabo. Agora eu dizer que essas pessoas nunca foram iluminadas, nunca tiveram conhecimento de Deus, só teoria, nunca foram tocados de verdade, é contrariar. Onde é que eu vou dizer que o Eli não tinha o Deus verdadeiro, não conhecia Deus? Aonde é que eu vou dizer que Ananias e Safira não conheciam Deus e a palavra? Conheciam. Mas abandonaram a fé. São os crentes do Velho Testamento. Todinho aí se desviaram. Sansão se desviou. Mulher. Então, isso aí está na Bíblia. Coloca os desviados do Novo Testamento. Vamos só para os desviados agora no Novo Testamento. Isso aqui é no Velho. Desviado do Novo Testamento. Diga bem forte para vocês se despertarem. Qual é o primeiro? É o primeiro desviado. E quem foi o pastor desse bicho ruim? Tem crente ruim que nem Judas. Irmão, você não foi mais na igreja. Pastor, você nunca mais me visitou. É o Judas. É o crente Judas. O Judas, irmão, Jesus andava com ele 24 horas. 24 horas Jesus andava com Judas. E Judas andava com quem? Outra, Judas, agora vamos lá, vamos mexer com ele aqui. Judas não foi predestinado, escutem essa, Judas nunca foi predestinado para matar Jesus, ou para trair Jesus, aliás, para trair Jesus. Escutem essa, não esqueçam mais isso. Judas não foi o quê? Predestinado para ser o traidor de quem? Tem irmão que diz, Judas nasceu para isto. Não, senhores, Judas não nasceu para isso. Havia uma profecia que ia ter um traidor. Deus sabia, foi ele quem falou esta profecia. 41:9 de Salmo, coloca aí. 41, verso 9. Isso aqui é muito importante. As irmãs fiquem atentas a isso aqui. Tem muita gente que te enrola nisso aqui. Vamos lá. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. João 10:17. Aliás, João 17:12. Vamos lá. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Havia uma profecia de que haveria um traidor, ou seja, estava profetizado e previsto. Mas o fato de Deus profetizar e prever não quer dizer isso aqui, porque aqui está falando da soberania de Deus, mas isso aqui, prever e profetizar, não força ninguém a agir de modo contrário. Isso é muito interessante. Não forçava ninguém a cometer esse ato. Deus profetizou, alguém ia fazer. Deus disse assim, vai ser Judas? Tem na Bíblia dizendo que ia ser ele? Não. Podia ser um pecador, podia ser uma outra, qualquer pessoa que odiasse Jesus. Mas não quer dizer que fosse só Judas. Na soberania de Deus,
Ele profetizou que alguém ia trair Jesus conforme o quê? As Escrituras. Mas nunca diga que Judas foi predestinado lá na eternidade por Deus para matar Jesus. Uma pessoa que diz isso, um teólogo, ou um cristão, ou um calvinista, ele não tem base bíblica para dizer isso. Eu vou te provar. Eu vou te provar na Bíblia. Porque Deus, ele concede ao homem liberdade e responsabilidade. Isso está claro na própria palavra de Deus. Judas não traiu Jesus forçadamente, mas ao longo do tempo, ele, devido à sua incredulidade e à sua decisão, ele resolveu trair Jesus. Olha para cá. Judas caminhou com Jesus. Judas viu Jesus fazer milagres. Judas viu Jesus operar. Judas ouviu Pedro dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele viu tudo isso. Só que ao longo dessa caminhada, ele foi tomando conscientemente as suas decisões. Só que Judas tinha um problema: era ladrão. É João, né? 13. Vamos lá para João. Que tem irmão que não presta atenção nisso. Judas foi predestinado para atrair Jesus. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Vamos começar com João 12, verso 4. Vamos lá. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, Olha aí. filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento com 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Sim. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse aos pobres, Isso. mas porque era ladrão. Ladrãozinho fino, vai. E tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Então preste bem atenção. Judas teve o tempo todo para se arrepender dos seus pecados, sim ou não? Judas teve toda a decisão para tomar atitude e mudar de vida, sim ou não? Mas ele não tomou. Ele não tomou. Ele não tomou essa decisão. Coloca aí o 13, 27. 13, 27. Vamos lá. E após o bocado, entrou nele Satanás. Olha Disse, aí. pois, Jesus: o que fazes? Faze-o depressa. Após, ou seja, pela decisão, pela incredulidade de Judas. Porque, olha, irmão, olha para cá. Tem irmão que ele é crente, é sincero, é gente boa. Mas de repente ele começa a ter um espírito velho de cobiça, de inveja dentro da igreja. Aquilo ali vai esfriando ele. Espírito velho de zanga, espírito velho de burrice. Olha, muito cuidado. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Ande sempre com o espírito de gratidão. Ande sempre com o espírito de elogiar. Porque qualquer possibilidade é uma porta aberta para o diabo semear. É isso aí. Quando você vê um crentinho falador, amargurado, cheio de coisinha, vai gerando outras raízes, não é assim que diz Hebreus? Zangadinho velho, invejoso. Vocês podem observar, todo pregador que ele começa a falar mal do outro, ele se torna frio na igreja, ele não dá glória a Deus. Na hora que a pessoa pega o microfone, ele já vai criticar. Cantor velho do mesmo jeito também. Se só ela acha que canta bem, quando a irmã vai cantar, ela não glorifica mais. Aí vão ficando que nem Judas. Aí entra o espírito de incredulidade, entra o espírito de maldade. E aonde há liberdade para isso, aí o diabo vai entrando. A Bíblia diz, Jesus falou, o diabo entrou em Judas. Ou seja, ele começou bem, mas a incredulidade, a cobiça, a mentira, foi dando espaço no coração dele, e aí o diabo entrou. Oh, irmão. Lucas 23, 2, 22, 3, aliás.
Coloca aí na tela. O diabo entrando. Irmão, não deixa o diabo entrar aí não. Quando tu deixar o diabo entrar, pronto, acabou. Uma mentirinha já vai deixando ele entrar. Uma fofoquinha. Espírito velho ruim. Vai, olha aí. Entrou, porém, Satanás em Judas. Depois que ele entra, pronto. Vai. Que tinha por sobrenome Iscariotes. Está vendo? O qual era do número dos 12. Era um dos 12. Mas Jesus advertiu, Jesus advertiu Judas. Jesus evangelizou Judas. Jesus pregou para Judas. Jesus repreendeu Judas. Fez. Mateus 26, verso 24. Vamos ver o que Jesus disse para Judas. Vai. É 26. Mateus 26, verso 24. Vai. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houver nascido. Vocês acham que se Jesus tivesse, ou Deus tivesse na eternidade, predestinado Judas para a perdição, vocês acham que Jesus tinha necessidade de advertir ele? Para que uma advertência dessa? Jesus falando para o próprio Judas. A decisão de Judas, a opção de Judas, o querer de Judas, a incredulidade no meio do caminho. Olha, irmão, muito cuidado para no meio do caminho você não fracassar. Vigie tua boca, vigie teu coração. Por isso que Provérbio diz: de tudo que se deve guardar, porque dele procedem as saídas. É 4:23, não é isso? Vê aí se é. Deixa eu ver se eu estou lembrado disso. É provérbio. Mas é aí. Então veja bem. Se você, olha aí, está certinho, meu irmão. É desse jeito. Obrigado, Jesus. Porque tem hora que a gente lê muita coisa. Aí a mente da gente, né? Mas está aí. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Está aí. Vigie. Se não tivesse necessidade de vigiar, ou seja, se não tivesse problema para a queda, o Senhor não ia ter tanta advertência para nós. Então, vigie teus passos, vigie a tua língua, vigie tuas conversas, aí rodinha onde tu senta, porque é como o computador, uma palavrinha o vírus entra, e quando o vírus entra, é difícil tirar. Porque Judas já tinha quando a gente entra no computador, ele diz assim: seu computador foi contaminado. Aí você, mas como? Não, tu mexeu em algum site. Tu mexeu em algum negócio, que abriu uma janelinha. E aí o vírus entrou. O irmão estava me mostrando aqui. Pastor Ziel, esse vírus entrou na minha perna. E aqui em São Luís, o médico até agora nunca descobriram. Eles só dizem que eu estava trabalhando numa empresa. E lá eu peguei ou da água ou da comida. E aí entrou o vírus no sangue. E ele não sabe como tirar. Aí minha perna é assim todo o tempo. É uma conversazinha que a janelinha abre e o vírusinho. Aí tu fica mole velho. Às vezes tu era um crente animado. Tem irmão que ele só se apega com os crentes velho ruim. Era até animadinho. Aí pronto. Na hora que eu chego no lugar, eu pergunto às pessoas: irmão, e aí, como é aqui? Aqui é bom, irmão. Pastor é gente boa. Agora cuidado com aquele ali. Aquele é ruim, falador, falso. Eu disse: irmão, Aí eu já não vou. Irmão que toda hora botando defeitinho. Irmão que é toda hora. Olha, irmão, você vê quando o crente tem maldade e ruindade no coração. Tem irmão que às vezes as coisas não dão certo, mas ele diz assim: não, deixa isso com Deus. Deus vai resolver. É assim. Até se eu esquecer algo. Irmã Lucinda, eu disse que eu ia lá na sua casa quinta-feira, não deu. Aí ela é crente, ela diz: meu pastor, eu lhe entendo, eu sei da sua atividade, eu sei do seu trabalho. Aí é crente. Mas quando tem veneno, pastor falso, pastor que não tem palavra, diz que ia lá em casa, é o cão purinho. É o cão purinho. É assim. É o cão. E outra coisa, irmão, às vezes Deus também faz isso para te testar.
Observem bem que Samuel atrasou. Atrasou ou não atrasou? E no atraso se revelou quem era? Saul. A questão, tem irmão que diz, é porque ele ofereceu sacrifício. Era não que Davi ofereceu. E outros reis ofereceram. A questão é que Samuel deu uma ordem: me espera! Ele esperou Samuel? Então aí está. A desobediência é o sinal. Aí quando tu fica nesse negócio na igreja, aí tu começa a ficar fraco na fé. Aí pronto, aí já fica um crente velho, envenenadinho velho, zangadinho velho. Irmão, se eu fosse sair da Assembleia de Deus, porque já me desprezaram, já tinha saído da Assembleia de Deus há tempo. Mas aí eu vou para qual igreja? Porque em todo lugar tem gente. Em todo lugar tem gente que não gosta da gente. É assim ou não é? Eu fui num lugar mais a minha esposa. Aí disse, bora visitar aqui uma igreja nossa, da Assembleia de Deus. Aí eu fui mais ela. Cheguei lá, ninguém deu as horas. Aí pronto. Aí lá uma irmãzinha, ô irmão, vocês são de onde? Aí, não, nós somos do Maranhão, sente aqui. Sentou. Aí lá vai, eu vou sair da Assembleia de Deus, não sabe recepcionar. Eu sou crente em Jesus, irmão. É assim. É desse jeito. Então muito cuidado para o veneninho não entrar. E quando o veneno entra, é difícil sair. Por que que tu deixou Ananias e Safira o diabo entrar? Eita, não tem mais volta. Pum, caiu. A esposa, o esposo, porque se a esposa vê o marido falando mal, aí ela também vai ter ânimo? Não vai ter ânimo. Pronto. Vê o marido falando mal, vê a esposa só falando mal, vai ter ânimo não, irmão. Até o menino. Tem muitos filhos desviados da igreja por causa do pai e da mãe. Não fala bem da sua igreja, só reclama da igreja. Aí o menino diz, não mamãe, não vou não. Aí pronto, muito cuidado. Cuidado para o Judas, mesmo o diabo que entrou nele, não entrar em tu. Conversa esfria crente. Eu conheço, irmão, tanta gente que hoje está mole na igreja por causa de conversinha. Como é triste. Eu tenho raiva de fuxico. Eu termino o culto aqui. Pronto, está ali, irmão. Pai do Senhor, meu irmão. Pai do Senhor. Pronto. Às vezes eu desço aqui, tem um bocado sentado ali. Pai do Senhor, meu irmão. Pai do Senhor, como é que está? Tudo bem? Pai do Senhor. Pai do Senhor, minha irmã. Como é que está? Tudo bem? Amém. Como é que estão as coisas? Estão bem. Pronto, Deus abençoe. Pastor, aí o Bolsonaro. Eu disse, eu não tenho nada a ver com o Bolsonaro. O que você está achando aí do Brasil? Eu disse, irmão, vamos orar pelo Brasil. Deus abençoe. Pai do Senhor, meu irmão. A minha conversa é essa. Porque dá briga. Dá briga. Agora mesmo nós estamos na nossa família. Aí pronto. Aí tem uns 2 Lula lá na família. Aí nós jantando, nós tudinho. Aí lá inventaram de falar em política. Aí na mesma hora um se zangou e o outro se zanga. Aí pronto. O irmão agora estava me dizendo, tem um grupo aí de uma família, e lá mexeram, e aí pronto, zangou. Um irmão saiu do grupo, até hoje está sem entrar no grupo. É assim que o diabo faz. Aí qualquer coisinha nos divide, nos separa, e Mateus 12 diz que o reino dividido não prospera. Então muito cuidado. Tu não é Judas. Vou ficar só nesse aí, desviou, que caiu. Vamos finalizar, como foi a vida de Judas, 27, 3, 5, de Mateus. E aí nós encerra aqui, para tu ir para casa dormindo. Meu Deus, o Judas. Jesus não quer ser Judas, não. É assim. Olha aí. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos. Pode ir. Dizendo, pequei traindo sangue inocente. Olha para cá. Judas sabia quem era Jesus ou não sabia? Pequei traindo o quê? Sangue inocente. O sangue inocente. Esse homem se desviou. Todo mundo sabe, irmão. O problema é que nós queremos lutar contra a nossa consciência.
O irmão sabe que é pecado trair a sua mulher, adultério. A mulher sabe que é pecado trair o marido. Mas aí, como eu quero lutar contra a consciência, eu fico. É porque teve isso, é porque teve isso, é porque teve isso, é porque teve isso. Aí nisso, tu nunca se arrepende. Porque Judas não se arrependeu. Judas teve remorso. Porque quem se arrepende busca perdão. Quem se arrepende, confessa e deixa. Judas não se arrependeu, Judas se matou. Remorso. Olha aí, lê. Pequei traindo sangue inocente. Isso. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Aí, vai. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, Jogou a moeda fora, não quis mais. retirou-se e foi se enforcar. Foi se enforcar. É assim. Ei, mas é pesado. Ele não se arrependeu. Se ele tivesse arrependido, ele tinha ido até onde Jesus estava. Como fez Pedro. Pedro se arrependeu. Pronto. Judas não. Eu pequei, eu traí, mas não se arrependeu. Só remorso e foi se enforcar. Primeiro crente desviado no Novo Testamento, quem é? Judas. Bota aí para mim fechar aqui. Só crente desviado do Novo Testamento. Vamos lá. Pronto. Aí tu vai. Irmãos, só gente. O Judas, era Jesus pastoreava Judas. E Judas se desviou. Tem irmão que diz assim: até a gente que é crente, a gente fica trabalhando na igreja, pregando todo dia, lendo Bíblia. Aí quando dá fé, irmão, pastor, eu vou sair da igreja. Aí tem hora que a gente fica assim mole, mas aí eu me lembro, Jesus pastoreou Judas, e Judas também saiu. Os fariseus, esses daí não prestavam para nada, conhecia a Bíblia, dizia que conhecia Deus, mas tudinho rejeitaram a Jesus. Daí Ananias e Safira, dois mentirosinhos. Tem irmão que é mentiroso, tem irmã que é mentirosa. Eles estão adulterando e a gente diz: irmão, você olha aqui a palavra de Deus, diante da palavra de Deus, eu juro por esta palavra. Eu já vi, foi muito. Aí quando dá fé a gente descobre. Jura, chora, tem delas que faz drama. Eu vi agora um pastor dizendo, porque ele disse que quando o pastor é muito tempo pastor, ele vai descobrindo que a pessoa está mentindo, é como detetive, é como policial. Mas ele conta essa história, que um irmão chegou no gabinete dele, a mulher chegou e disse: pastor, meu marido está me traindo. Aí ele disse: não, minha irmã, seu marido é um homem sincero, é um dos homens mais respeitados da igreja. Ele disse: a senhora tem prova? Tenho não, pastor, mas meu coração diz que ele está me traindo. Aí ele disse até assim: não, irmã, a senhora está louca. Ela disse: pois é, pastor, mas é o que eu estou sentindo. É assim, é o meu sentimento, eu não sei porquê, a forma que ele fica, eu estou sentindo. Mas converse com ele. E ela insistiu tanto que ele disse, ficou com vergonha e chamou: olha, irmão, eu estou com vergonha, mas é porque a sua esposa já todo dia ela insiste, diz que o senhor está traindo ela. Meu pastor, o senhor, um homem letrado, um homem, vir com isso, ela tem prova? Ela disse: não tem. Meu Deus, o homem, pastor, eu amo a palavra. Aí ele disse que olhou nos olhos dele e viu sinceridade. Aí disse: pois tá bom, irmão, é verdade, me desculpa, me perdoa, irmão, estou constrangido, a sua esposa. Aí pronto, passou um tempo, ela chegou: pastor, meu marido está me traindo. Meu irmão, não me bote mais. Ela disse: não, ontem à noite eu consegui entrar no celular dele. Aí ela abriu, mostrou para ele. Aí ele estava traindo ela. Aí ele disse que tem crente que se torna profissional, que nem um detector de mentira consegue pegar ele. Só quem pega é o Espírito Santo. Tem irmã que ela mente tão bem feito que a gente até acredita. Um pastor amigo meu disse que estava assistindo um jornal, e aí disse que o cara falando mal dele, lá na televisão na cidade. E ele disse que começou a ouvir ele, e ele disse que quando deu fé, ele disse: rapaz, será se eu não sou isso mesmo não? De tão bem feito que o homem falava. Daí,
Vamos ficar de pé e vamos para casa nessa chuva, glorificando o nome de Jesus, se lembrando de Judas. Isso é bom, irmão. Paulo diz em Romanos, me parece que é 14:5, as coisas que dantes foram escritas para o nosso ensino foram escritas. Então, Deus abençoe, pastor Wagner.